a continuação daquele assunto que a gente estudou, que foi o cone, certo? Nós temos o estudo do cilindro, certo? Que foi estudado na aula anterior. Nós tivemos o estudo do cone, que também foi na aula anterior. Eu quero dar um conselho para você. Se você não tiver assistido à aula anterior, procure fazê-lo. O que é que eu estou fazendo? Você percebeu? Eu escrevo, pessoal, eu digito material de apoio, certo? Além do material de apoio, eu faço os slides e gravo o vídeo. Com o material de apoio em mão, com os vídeos que você assistiu, eu tenho absoluta certeza que você consegue fazer as atividades. Então, é dessa forma que nós estamos fazendo, certo? Então, olha só, nós vamos continuar o estudo do cone, no caso, o tronco do cone, e aí, como nós combinamos, depois que eu explicar o tronco do cone, eu vou abrir espaço para você tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. E depois a gente vai falar sobre esfera, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, primeiro você tem que entender o que é um tronco do cone. Vamos lembrar aqui anteriormente, o cone é essa figura geométrica que tem uma base apenas, e essa base é uma base circular. Comentei com vocês que o cone e o cilindro têm bases circulares. A diferença é que o cilindro tem duas bases e o cone só tem uma, certo? O que é o tronco do cone? Imagine que você faça uma secção, lembra que secção é um corte, aqui, ó, certo? Você faz uma secção aqui paralela à base, e aqui, nesse caso, vai formar um cone menorzinho, tá aqui ele, é um cone menor, certo? Aí você vai e retira esse cone aqui. Quando você retira esse cone, o que é que acontece? Sobra essa parte aqui de baixo, que é justamente isso daqui que a gente chama, senhores e senhoritas, de tronco do cone. Antes de eu explorar o tronco do cone, eu quero logo fazer um alerta. Não confunda o tronco do cone com o cilindro. Por quê? Ambos têm duas bases, tá vendo? Duas bases circulares. O cilindro também tem duas bases circulares. A diferença, pessoal, é que o cilindro tem duas bases iguais. Se aqui fosse um cilindro, esse raio aqui seria igual a esse. Porém, não é. Então, não confunda o cilindro com o tronco do cone. O tronco do cone terá duas bases circulares, só que uma maior e outra menor. Essa base maior aqui, ela é a mesma base do cone original. E essa daqui foi criada depois da secção que foi feita. Essa daqui vai ser a altura do tronco do cone. Esse aqui é o raio da base maior e aqui é o raio da base menor. Vamos batizar o raio da base maior de R maiúsculo e o raio da base menor de R minúsculo. E aqui vai ser a geratriz do tronco, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse daí é o tronco do cone. Pessoal, olha só. Eu, quando estudava, eu evitava ao máximo fórmulas. Infelizmente, tem algumas fórmulas que a gente tem que saber. Então, eu vou mostrar para vocês as fórmulas do tronco do cone. Antes, porém, eu vou dar aqui uma sugestão e vou fazer um exemplo desse estilo. Olha só, se você já estudou o cone, né, que foi na aula anterior, você já sabe encontrar o volume do cone e a área do cone, certo? Então, uma sugestão que eu posso dar para vocês é o seguinte, para não decorar a fórmula do tronco do cone, o que é que você faz? Por exemplo, se você quiser o volume do tronco do cone, você faz o volume do cone original e guarda. Depois, você faz o volume desse cone que foi criado com a secção e subtrai um do outro. Por que subtrai? Perceba do que eu disse para vocês. Se eu tiver um cone maior, fizer uma secção e retirar o cone menor, eu encontro o tronco do cone. Então, retirar é menos. Então, se você fizer a área desse cone aqui, certo? Do cone original, que eu vou chamar assim, aí você guarda. Depois você faz a área desse cone aqui e subtrai um do outro, vai dar justamente a área do tronco do cone, e isso serve também para o volume, certo? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês, que eu deixei. Lembrando, o material de apoio de vocês já está disponível.
Então, você não precisa copiar nenhuma questão, anotar a fórmula, porque lá no material de apoio já tem tudo, certo? Uma outra coisa extremamente importante, pessoal, ó, que isso daqui você precisa. E, às vezes, esse raio aqui, ó, esse raio aqui, às vezes não é fornecido, tá bom? Então, é preciso você encontrá-lo primeiro para dar continuidade. Então, olha só como é que nós vamos fazer. Aprenda essa relação, ó. Pegando aqui a altura do cone original, certo? Aqui é o raio do cone original. Quando eu faço a secção, que é o corte, ó, e eu pego aqui a altura, eu formo aqui, pessoal, um triângulo retângulo. Por que que você quer triângulo retângulo? Porque isso aqui é a altura. E lembra do que eu já comentei, toda altura é perpendicular. Então, bem aqui assim tem um ângulozinho de 90, então esse triângulo é retângulo. Quando eu faço uma secção aqui, pessoal, paralela à base, eu crio um outro triângulo retângulo. Está aqui ele, ó. Como isso daqui são paralelos, então esse triângulo aqui e esse triângulo aqui maior, eles são semelhantes. E aí, lembrando de semelhança de triângulos, semelhança de figuras que a gente estudou nenhum daqueles descritores, né? A gente pode fazer o quê? Lembrar que nas figuras semelhantes, os lados são proporcionais. Então, observe essa fórmulazinha, como é que eu encontrei, ó. Eu pegando o lado deste triângulo maior. E aqui, esse triângulo maior, se eu pegar esse lado aqui, vai ser a soma dessas duas alturas, tá bom? Então, H maiúsculo, H minúsculo. O que é isso daqui? É a altura do cone original. Então, se ele te der a altura do cone original, você coloca ele bem aqui assim, ó. E embaixo vai ser a altura do cone novo, do cone que foi formado depois que foi feita a secção. Então, vai ficar a altura do cone original, que vai estar para a altura do cone menor, assim como, né, o raio maior, que é o raio, tá bom, do cone original, sobre o raio menor, que é o raio do conezinho que foi criado depois da secção. Essa informação aqui é extremamente importante. E você usa quando? Quando faltar informação. Por exemplo, quando faltar um raiozinho desse, aí você encontra primeiro. Então, aqui é a sugestão de alternativa para você não precisar decorar mais fórmulas em relação ao tronco do cone, tá bom? Porém, pessoal, é óbvio que se você domina as fórmulas, você consegue responder de forma mais rápida, tá certo? É claro que sim. Então, eis aqui, senhores e senhoritas, as fórmulas do tronco do cone. Como eu falei para vocês, quando eu estudava, eu evitava o máximo ficar decorando fórmula. Mas, infelizmente, tem fórmula que não dá para a gente escapar, certo? Então, essa daqui vai ser a área da seção lateral do cone, tá certo? Da área lateral do cone. Essa daqui vai ser a área total do cone. Quero fazer só uma ressalva. Geralmente é solicitada apenas a área lateral. Mas se for pedir a área total, o que é que você faz? Você faz a área lateral e guarda e soma com as duas áreas da base. Eu quero mostrar isso aqui rapidamente. Observe, ó. Se for solicitada a área total do tronco do cone, o que é que você faz? Você faz a área lateral, de acordo com a fórmula lá que está, né? Porém, você, se for solicitada a área total, você tem que encontrar também essa área aqui da base maior, que não é problema, você já estudou. Se isso aqui é um círculo, qual é a fórmula da área da base? É π raio ao quadrado, né? Da mesma forma, você encontra também a área desta base menor aqui, ó, certo? Que também é um círculo, cuja fórmula é π raio ao quadrado. Então, a área total do tronco do cone, que geralmente não é pedido, mas se for, o que é que você faz? Encontra a área dessa basezinha menor e guarda, encontra a área dessa base maior e guarda, encontra a área lateral e soma tudo, tá bom? Aqui, ó, área lateral somado com a área da base maior, mais a área da base menor, certo? Mas, de qualquer forma, geralmente é pedido só a área lateral. Aqui temos a fórmula do volume, ó, o volume aqui do tronco do cone, e aqui é uma relação muito importante. Essa relação aqui, pessoal, é quando você precisa aqui da geratriz desse G e a questão não fornece. Então, você recorre a essa expressãozinha aqui. Essa relaçãozinha, eu vou mostrar em exercício, que ela é nada mais, nada menos do que o teorema de Pitágoras, certo? Nós vamos fazer algumas aplicações aqui, galera, para que você
entenda, certo? Como é que a gente trabalha. Eu vou usar originalmente as fórmulas, tá certo? Depois vou fazer uma questão usando aquela forma alternativa. Os raios da base de um tronco do cone são 6 metros e 4 metros. Então, está aqui, 6 metros é o raio maior, então a gente vai chamar, perdão, de R maiúsculo. 4 metros é o R minúsculo. Esse raio aqui é da base maior, esse raio aqui é da base menor. A altura do tronco também foi dada, 10 metros. Pessoal, se foi dado o raio da base maior, o raio da base menor e a altura do tronco, nenhuma informação ficou sem ser dada. Então, você já está com todas as informações necessárias para encontrar o que ele deseja. E o que é que ele quer? Ele quer o volume. Então, nós vamos usar a fórmulazinha do tronco do cone para volume. É essa fórmula aqui. É um pouco assustadora, mas nada demais. Tem a altura do tronco, o raio da base maior, o raio da base menor. Só que tem um detalhe que eu já expliquei para vocês, né? Ele está querendo em quê? Em litros. E ele mandou a gente usar o pi valendo 3,14. Fique atento a isso, porque o Enem, muitas vezes, pessoal, ele costuma usar o pi valendo 3 para facilitar os cálculos. Então, fique atento. Se não disser nada e você precisar usar, é 3,14, certo? Só que ele quer em litro. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Para você não correr o risco de esquecer lá no final a conta, qual é o conselho que eu dou? Transforme todas as unidades dadas em decímetro. Por quê? Porque quando você faz volume, você trabalhando em decímetro, você vai encontrar decímetro cúbico. E um decímetro cúbico é 1 litro. Então, você transformando, quando a questão te pedir aqui em litro, você transformando as unidades, antes de fazer o cálculo, transformando todas elas em decímetro, o que é que acontece? Quando você terminar de fazer o cálculo, você já tem a resposta em litro, porque o decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. E como é que transforma o metro em decímetro? Lembrando daquela regrinha que a gente já mostrou, né? Cagada de cima do muro, lembra? Então, do metro para o decímetro, basta você multiplicar por 10. Você avança uma casa para o lado direito e tem a multiplicação por 10. Então, 6 metros vira 60 decímetros, 4 metros vira 40 decímetros e 10 metros vira 100 decímetros. Bom, como ele pediu o volume, pessoal, perdão aqui, só um instantinho. Como ele pediu o volume, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente agora substituir. O π é 3,14, a altura é 10, mas nós transformamos já em 100, dividido por 3. O raio maior é 6, mas transformado virou 60 ao quadrado, mais. Aí os dois raios multiplicados fica 60 vezes 40. O raio menor transformado é 40, só que é ao quadrado. Fazendo essa continha aqui dentro, 60 ao quadrado dá 3.600, 60 vezes 40 dá 2.400 e 40 ao quadrado dá 1.600. Quando eu divido 314 por 3, vai dar aproximadamente 104,67. Eu arredondei aqui, tá bom? Somando esses números dá 7.600. Quando eu faço a multiplicação, vai dar esse valor. Ele é um pouco grande mesmo, é porque, observe, a altura desse tronco aqui é 10 metros, então é realmente grande. Então, mais de 795.492 decímetro cúbico. Só que, como eu falei para vocês, como eu transformei o decímetro aqui, o metro em decímetro, eu já tenho decímetro cúbico, eu já tenho 1 litro a resposta. Aí não corre o risco de você esquecer, tá certo? Então, vamos mais um exemplo sobre o tronco de cone. O tronco do cone possui a medida dos raios igual a 5 metros e 8 metros. Da mesma forma, galerinha, o raio menor e o raio maior. Tá bom? Peço perdão, quando eu fui digitar aqui, era para ser um R minúsculo, tá bom? Que é o raio maior, que é 8, o raio menor. Mas isso não interfere, né? E a altura, 4 metros. Ele quer o quê? A área da superfície do solo. Pessoal, a área da superfície do solo é a mesma cor da área lateral. Só que observe, a área lateral, cuja fórmula é essa daqui, nós precisamos do raio maior, que é 8, que eu tenho, nós precisamos do raio menor, que é 5, que eu tenho, só que se você ler na pergunta, senhores e senhoritas, galerinha, não tem a geratriz, tá vendo? Então, é necessário, antes de aplicar essa fórmula, encontrar a geratriz. Como é que encontra? Lembra da fórmulazinha de apoio que eu disse para vocês? Está aqui ela, aquela forma de apoio. Porém,
Como é que eu faço para encontrá-la sem precisar decorar? Foi o que eu fiz, ó. Você pode desenhar o tronco do cone, que é uma coisa não muito difícil de desenhar. Você faz dois círculos, um menor e outro maior, une aqui as pontinhas, ó. Rapidinho cria, né? Então, aqui em cima, do centro até a extremidade é o raio. Como isso daqui é o raio menor, vai valer 5, né? E aqui vai valer 8. Foi o que eu fiz, então, aqui, ó. Observe, ó. Eu forcei a criação de um triângulo retângulo. Observe aqui em vermelho. Observe, pessoal, ó. Eu peguei a altura, que é 4 metros, e clonei ela aqui bem no cantinho, tá vendo? Ó, clonei ela aqui. Então, esse 4 metros é isso aqui, ó, 4 metros. Só que quando eu faço isso, pessoal, esse tamanho aqui, ele é igual a esse. Então, se aqui é 5 metros, aqui também é 5 metros. Mas lembre-se, o raio maior era 8 metros, ó, percebe? O raio maior era 8 metros. Então, como isso daqui é 8 metros, e esse pedaço daqui para cá é 5, então, obviamente, essa partezinha que sobrou era 3. Ó. Então, aqui é 4 na altura, esse 3 é justamente o quê? A diferença entre o raio maior e o raio menor, certo? Então, percebam que aqui, ó, eu formei um triângulo retângulo. E aí, para encontrar a geratriz, que é esse Gzinho aqui, ó, a geratriz é isso aqui, basta usar o teorema de Pitágoras. Aqui é um triângulo retângulo, por quê? De novo, porque isso aqui é a altura. Lembra que é a altura, e toda a altura é perpendicular. Aí é só lembrar do teorema de Pitágoras que você estudou no ano passado e eu também já comentei nos descritores. Hipotenusa ao quadrado, que é a hipotenusa? É o ângulo oposto ao ângulo de 90, que é o G. Ó. G ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado. Tá aqui. Essa fórmula, pessoal, é exatamente isso daqui. Observa, ó, geratriz ao quadrado, igual a altura ao quadrado, tá aqui a altura ao quadrado, e essa continha, quem é esse 3? É justamente a subtração do raio maior menos o raio menor. O raio maior era 8, o raio menor é 5, 8 menos 5, 3. Então, ó, ao quadrado também. Então, essa fórmula aqui, se você não quiser decorar, eu aconselho, né, evite decorar. Se você tiver uma questão de tronco do cone e precisar da geratriz, você faz um desenhozinho e faz esse procedimento que eu mostrei. Aí você lembra do teorema de Pitágoras, que isso aí é o mínimo que um aluno terceiro ano tem que saber, né? É só aplicar o teorema de Pitágoras e encontra um G. Então, eu já tenho a geratriz, tá bom? Eu já tinha os dois raios, agora eu posso encontrar o que ele pediu, que é a área lateral. Então, qual é a área lateral, pessoal? Π vezes a geratriz, raio maior mais raio menor. Substituindo as informações, nós teremos aqui 65π. Eu não transformei o π, tá bom? Porque a gente só transforma se houver necessidade. Vamos fazer mais um exemplo, e o último, a respeito do tronco do cone, e depois eu vou abrir espaço para alguma pergunta. Essa questão aqui, pessoal, ó, é uma questão que eu tirei do livro de vocês. É a questão 28, página 83 do livro de vocês, certo? Ele diz o seguinte, um reservatório cônico tem água até a metade da sua altura, conforme a figura. Qual é o volume de água? Essa é a pergunta. Vamos traduzir aqui, ó. Aqui nós tínhamos um cone, que foi colocado água, mas não foi colocado água até o final. Segundo a questão, foi colocado água até a metade da altura, tá vendo? Ó? Então, observe, galerinha, vamos lá. O desenho já veio já pronto. Então, a altura do cone aqui é 10 metros, certo? A altura do cone é 10 metros, e a água está até a metade. Então, a metade de 10 é 5 metros. Então, a água até os 5 metros. Ele quer saber quanto é de volume de água que tem aqui. Se você observar esse desenhozinho roxo aqui, observe, isso daqui nada mais é do que o tronco do cone. Percebam, ó, tem duas bases circulares, uma menor e outra maior. Isso daqui é tronco do cone. Então, o que é que eu tenho de informação aqui? Eu tenho o raio da base, ó, o raio da base. Lembre-se, ele não me deu o raio, me deu o diâmetro. O diâmetro é 6 metros, mas o raio não é a metade, então o raio é 3 metros. Então, eu tenho um raio maior, certo? Que é 3 metros, certo? Eu tenho o que mais de informação aqui do tronco? Eu tenho a altura do tronco, que é 5 metros, ó. Eu tenho a altura maior, 5 metros. Porém, pessoal, como ele pediu o volume, vamos voltar para cá. Eu preciso da altura do tronco, eu tenho que é 5.
Eu preciso do raio maior que eu tenho, que é 3, mas a questão não me forneceu o raio menor. Esse raiozinho aqui, pessoal, daqui para cá eu não tenho, observe, ó. E agora, o que é que eu faço? E aí você vai ter que lembrar aquela relaçãozinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Qual foi a relação que eu mostrei para vocês? Essa daqui, galera, ó. Bom, a relaçãozinha. Porém, como eu disse, evite decorar. Lembre do estudo de semelhança de triângulo. A gente vai pegar o quê? A altura do tronco do cone maior, o cone original, dividir pela altura do conezinho que foi formado, certo? Igual a quem? Ao raio maior sobre o raio menor. Tá bom? É isso que nós faremos lá nessa questão. Percebam, ó, eu vou pegar a altura do cone original, que é 10, está aqui, ó, a altura do cone original, que é 10, dividir pela altura desse cone menor. E quanto é esse cone menor? Diz, professor, mas não apareceu. Ora, não apareceu, mas você perceba que é 10 metros o cone, o tamanho dele. Se aqui é 5 metros, que é a metade, obviamente a outra metade é 5. Então, dessa parte aqui para cima, ou seja, daqui para cá, também é 5 metros. Esses 5 metros aqui vai ser a altura desse cone menor. Então, o que é que eu faço? Eu pego a altura do cone maior e divido pelo cone menor. A altura do cone menor, está aqui, ó. A altura do cone maior, que é o cone original, que é 10, dividido pela altura do cone menor, que é 5. Igual aos raios. Aí eu pego o raio maior aqui, ó, que é 3 metros, e o raio menor que faltou, que é o R minúsculo. Faço o meu por extremos e encontro o raiozinho aqui, tá bom? Isso aqui é um R minúsculo, desculpa aí. Pronto, eu já tenho o raio menor, eu tenho o raio maior e tenho a altura. É só aplicar a formulazinha, fazer os cálculos e vai dar a resposta, tá bom? Só que essa questão, pessoal, eu quero mostrar não aplicando a fórmula, eu quero mostrar daquela outra maneira. Qual é a outra maneira? Observe, ó. Digamos que você tem dificuldade de decorar essa fórmula, não quer decorar essa fórmula, certo? Quando eu estudava, eu evitava. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar aquela estratégia que eu disse para vocês. Ó. Eu vou encontrar o volume deste cone maior. Qual é a fórmula do volume, pessoal? Aí eu vou lembrar vocês. Geralmente, nós estudamos o quê? Desde o ano passado, nós estudamos prisma. Aí, dentro do prisma, nós estudamos paralelepípedo e cubo, não sei se você lembra, e estudamos pirâmide, certo? Nesse ano, nós já estudamos cilindro e estamos estudando cone. Foi o que eu disse para vocês no ano passado e vou lembrar. Pessoal, o volume geralmente é o quê? A área da base vezes a altura. Não esqueça, geralmente o volume é o quê? A área da base vezes a altura. Apenas a pirâmide e o cone, essa área da base vezes a altura será dividido por 3. Então, se você perguntar qual é o volume do cilindro, área da base vezes a altura. Qual é o volume do prisma, área da base vezes a altura. Qual é o volume da pirâmide, área da base vezes a altura. Só que a pirâmide, pessoal, e o cone, por coincidência, tanto a pirâmide como o cone só tem uma base, né? O volume é dividido por 3, tá certo? Então, pronto, ó. Se você já sabe o volume do cone, inclusive nós já estudamos na aula anterior, você encontra o volume desse cone maior, que é o volume do cone maior, que é o cone original. Eu já tenho o raio dele, que é 3, e tenho a altura, que é 10. Então, o que é que eu faço? Eu encontro a área da base, que é π raio ao quadrado, dá 9π, né? O raio é 3, dá 9π. Aí aplica a forma do volume, a área da base vezes a altura, dividido por 3, porque é o cone. A área da base é o 9π, a altura é 10, dividido por 3, fazendo a continha, dá 30π. Aí você guarda. Depois você vai e encontra o volume deste conezinho menor. Mesmo raciocínio, a área da base vezes a altura, dividido por 3. Certo? E aqui, pessoal, da mesma forma da anterior, esse raiozinho nós não temos. Então, mesmo assim, a gente tem que encontrar esse raio. Como eu já encontrei, que é 1,5, eu não vou voltar e mostrar, não. Então, pronto, o raio é 1,5, a altura é 5. Agora nós estamos trabalhando com esse cone menor. Então, a altura aqui é 5, né? Ó. Então, fica, quem é a área da base? Π raio ao quadrado. O raio é 1,5 ao quadrado, dá 2,25π. Qual é a fórmula do volume
É a área da base vezes a altura dividido por 3. Está aqui a área da base, vezes a altura que é 5, dividido por 3, faz a continha, dá 3,75. É só agora fazer o quê? Subtrair os dois resultados. Se você subtrair os dois resultados, dá 26,25 π. Percebam, ó, aplicando a fórmula, deu o mesmo resultado, viu? Certo? Então, essa alternativa aqui, eu considero uma alternativa muito boa, certo? Pessoal, eu vou parar aqui a apresentação, certo? E vou abrir espaço. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa primeira parte, que é o tronco do cone, aí você me fala, tá bom? Deu uma falha aqui no meu computador. Mas, Jackson, você pode ir colhendo aí as informações. Viu? Ei, tio, a Fernanda, ela tá com uma dúvida, viu? Certo, Jackson, só um instantinho, é porque, cara, essa porra desse computador, ele tá ruim. Eu saí do modo de apresentação, né? Aí cliquei ESC, aí estou esperando ele processar, viu? Então, espere só um pouquinho, vá colhendo algumas dúvidas aí, Jackson, enquanto volta aqui ao normal, porque eu não estou vendo, a não ser que dê para eu responder só falando, se der, tudo bem. Ok, espera aí. Não, Tica, a Fernanda está perguntando como usa essa fórmula e para quê. Qual é? A Fernanda está perguntando como usa essa fórmula e para quê. Qual fórmula? Fernandinha, diga aí qual é a fórmula. Ela disse que é a fórmula da relação importante, Tica. Ah, aquela relação importante que tem a geratriz, ela é usada quando você precisa da geratriz e não tem a geratriz dada na questão, certo? Como aquele exemplo, Fernando, que nós mostramos agora há pouco, que eu desenhei o tronco do cone, aí mostrei como é que você encontra através do teorema de Pitágoras. Você só vai precisar dela toda vez que você precisar da geratriz, que é encontrada a geratriz geralmente na área da superfície lateral. Quando ele pede a área lateral do tronco do cone, se você olhar aí na fórmula, o G, a geratriz, ela tem que ser usada. Então, quando você lê na questão e o G, que é a geratriz do tronco do cone, ele não foi dado, aí você tem que usar aquela relaçãozinha para achar primeiro o G para depois colocar na fórmula. Agora, se a questão ela já está com todas as informações dadas, se o G, que é a geratriz, foi informado, os dois raios foram informados, então você aplica diretamente a fórmula, não vai precisar dela, tá bom? Então é por isso que você tem que saber. E aí, como eu falei, ó, se você não quiser decorar a fórmula, você desenha o tronco do cone, conforme eu mostrei. Infelizmente, aqui o computador ele está travado, eu vou esperar aqui reiniciar. Aí o que é que você faz? Você pode fazer por aquele desenhozinho que eu falei. Né? Você traça uma altura lá no cantinho do tronco do cone, e aí você encontra um triângulozinho retângulo e faz o teorema de Pitágoras. Aí você evita decorar aquela forma. Tica, o Mário está perguntando se esse assunto cai bastante no vestibular do Enem. Enem e vestibular. Mário, esse assunto, tanto a uva cobra, como o Enem cobra, tá bom? Inclusive, eu já separei questões da uva. Aliás, eu vou adiantar aqui uma coisa para vocês, pessoal. Eu estou selecionando questões da uva para mostrar para vocês. Fiz um gráfico das questões que mais caem da uva, só que isso daí eu só vou mostrar quando retornarmos às aulas presenciais, tá certo? Então, a uva adora geometria espacial. Tá bom? Pelo meu levantamento, a geometria plana, a analítica espacial é o que mais cobra pela uva. E o Enem também cobra muito esse assunto, certo? Então, é extremamente importante. E aí, o conselho que eu dou
é que você pegue o material do ano passado, que a gente estudou prisma e pirâmide. Eu lembro, até hoje eu me lembro disso, pessoal, guarde esse material, porque vocês vão precisar dele para juntar com o conteúdo do ano seguinte, que é esse ano. Então, a geometria espacial, pessoal, você tem que saber áreas, né, que a gente viu no ano passado, tem que saber prisma, dentro do prisma a gente tem paralelepípedo e cubo, e depois a gente tem a pirâmide. No ano passado, pessoal, eu não falei do tronco da pirâmide, certo? Quem tiver interesse depois, a gente pode comentar. E esse ano a gente está vendo o quê? O cilindro, o cone e a esfera. Então, esse conteúdo, pegando do ano passado até agora, é importantíssimo que vocês tenham o domínio dele, certo? Jackson, pronto, voltou finalmente, graças a Deus, voltou, depois de 500 anos eu estou me vendo de novo. Tem mais alguém com alguma dúvida, Jackson, por favor? Não, Tico, por enquanto não. Pessoal, antes da gente começar a esfera, eu quero mostrar um negocinho para vocês aqui rapidamente, só um minutinho. Gabriel, vem me ajudar aqui, André. Vai ali para trás do computador, vai. Vai ali para trás do computador. Puxa ele para cá, empurra ele assim. Não, só a tampazinha. Pega na parte de cima. Isso, empurra mais para frente um pouquinho. Isso, mais. Pode empurrar. Vou parar de dizer. Mais. Não, mais. Deixa o papai vir. Frente. Não dá. Tem que ser mais para lá. Tem que me ver aqui. Só mais um pouco. Oi? Só mais um pouquinho abaixo. Só mais um pouquinho, né? Ainda. Tá dando para ver agora direitinho, tá, já? Dá para ver. Tá, beleza. Pessoal, ó, preste atenção. Nós vamos estudar agora a esfera, tá bom? Então, antes de eu começar a esfera, é preciso que vocês entendam alguns conceitos para facilitar. Então, vamos imaginar aqui essa laranja como nossa esfera, tá certo? Pronto. Existem alguns termos, pessoal, que você precisa saber, porque quando as questões pedem, para você se situar, tá bom? Então, preste atenção. Ó, eu vou pegar essa laranja e vou parti-la aqui, ó. Pronto. Eu parti aqui em 4 partes, tá bom? Pessoal, ó, aqui é uma parte da esfera, tá certo? Então, imagine que eu tinha uma esfera e aqui é uma parte dela, certo? Pessoal, o nome disso daqui para o nosso estudo, que vamos já mostrar, é cunha, tá bom? Certo? A cunha esférica, certo? Não esqueça. Então, a cunha é isso daqui. O que é a cunha, então? É você pegar a esfera e partir. E você utiliza toda a parte dela. A cunha é isso daqui, certo? Isso daqui é gomo, né? O gomo da laranja. Mas como eu sou mais antigo, isso aqui eu vou chamar isso aqui de bago. Me dá um pedaço de bago da laranja. O bago era um pedacinho. Então, é o gomo da laranja. Então, vai ser a cunha esférica, tá bom? Não esqueça disso, tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer? Ó, eu estou pegando só uma parte da laranja, essa partezinha, tá certo? Eu descasquei, guardei. Agora eu só estou, pessoal, com a cascazinha, certo? Certo? Então, essa cascazinha aqui, essa partezinha aqui, vai ser chamado de fuso esférico. Então, quando falar em fuso, lembre-se, é a cascazinha de um pedaço da laranja, certo? A parte todinha que eu cortei, essa parte todinha que eu cortei aqui, ó, certo?
vai ser a cunha, a cunha. E essa parte aqui é o fuso, tá bom? O fuso é o quê? É a cascazinha aqui que eu tirei, certo? Da cunha, certo? Então não esqueça. Quando ele falar em superfície esférica, ele vai falar justamente aqui da casca da laranja como um todo. Então, quando nós falarmos em superfície esférica, eu quero que você lembre, o que é a superfície esférica? É como se fosse aqui a casca da laranja. É a parte superficial da esfera. Geralmente, o que é que se pede aqui? A área, tá bom? Quando ele falar novamente de cunha esférica, a cunha vai ser o quê? Vai ser um pedaço da esfera, tá bom? É como se fosse o gomo aqui da laranja, que no meu tempo eu chamava de baque, certo? Quando ele falar em fuso, vai ser essa casquinha, tá bom? Mas a superfície esférica é a casca todinha, certo? Mas quando é só uma partezinha, só uma pequena porçãozinha dessa casca, aí a gente vai chamar de fuso, tá bom? Então não esqueça. Mais uma vez, aqui é a cunha, aqui é o fuso e aqui é a superfície esférica, tá certo? Então isso vai ajudar você a entender a explicação. Então, só mais um minutinho que eu vou voltar de novo para a gente continuar os slides. Gabriel, vai buscar, me traga a foto de novo, Virgínia. Só um instantinho, pessoal, porque como o meu computador travou, eu vou ter que buscar de novo os meus slides. Só um instantinho. Professor, Oi, oi. essa geratriz, ela é como se fosse a hipotenusa, né? Ela virará a hipotenusa quando você traça aquele triângulo retângulo, entendeu? Na verdade, ela vai ser a hipotenusa, tá certo? Jackson. Oi. Jackson, como o meu computador ele deu aquele bug e processou, aí saiu aqui do meu PowerPoint, certo? Aí eu coloquei de novo o PowerPoint na área de trabalho, só que ele não está aparecendo aqui para compartilhar. O que é que eu faço agora? Kika, foi fácil o seguinte, vai lá no PowerPoint, bote para apresentar e saia de novo. Aí você tenta de novo. Eu boto para apresentar, é? Bote para apresentar, saia da apresentação de novo e aí tenta de novo. Não. Vou tentar aqui, Jackson. O problema é que esse notebook, cara, ele está me deixando na mão, está travando direto. Já está de novo aqui. Vou tentar sair aqui. Igual quando eu coloco o ESC, cara, a tela fica preta, aí fica só reiniciando, entendeu? É chato pra caramba isso aqui. Vou tentar. Ixi, Maria, foi sair. Não, não compartilha não, Jackson, de jeito nenhum. O que eu faço? Não compartilha não. Ei, Kika, Oi, você botou oi, para apresentar no computador? oi?
Você botou o PowerPoint para apresentar? Eu eu estou com ele aqui no PowerPoint. Aí eu Não. coloquei Você abriu ele, abra ele, aperte F5, fez isso? coloquei, ó. Ele tá aqui no modo de apresentação, só que assim, demora só um pouquinho para carregar e vai apresentar. Pronto, depois que começar a apresentar, você saia de novo, aí você vai aqui no Google Meet e tenta apresentar de novo. É. Eu saio através do S, o que é que está dizendo? Isso. Eu já fiz, vou tentar. Porque quando a gente vai no compartilhamento, aí ele aparece para mim, para eu clicar nele e compartilhar para os alunos, entendeu? E ele não compartilha mais, não. Tem que ir lá de novo para ver. Vou tentar agora. Eu vou tentar aqui de novo, botar para compartilhar, só um minutinho. Maravilha. Acho que esse mouse também não ajuda. Vou tentar aqui de novo, vou abrir uma janela. Ah, agora vai dar certo, já, viu? Vai dar certo agora, graças a Deus. Deu certo aí? Deu? Deu sim, Tico. Tem só uma dúvida aqui do Mário, viu? Espera aí que eu vou passar para você. Ah, diga logo aí, diga, Mário, por favor. Ó, quem me perguntou se a geratriz ia virar aqui, ia virar aqui a hipotenusa, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Deixa eu deixar a tela maior, para tirar essa dúvida aqui de vocês. E agora fica melhor de eu mostrar. Tico, o Mário perguntou se a geratriz vai virar hipotenusa. É isso que eu vou mostrar agora já, viu? Ok. Preste bem atenção, ó, quem perguntou sobre geratriz. Preste atenção, por favor, ó. Essa questão aqui, preste atenção, ele pediu a área lateral, certo? A área lateral, se você observar, precisa do raio maior e do raio menor. A questão já tinha me dado, ó, o raio menor 5, o raio maior 8. Porém, na fórmula, perceba que você precisa também da geratriz. Se você olhar na pergunta, não tem a geratriz dada. É nessa hora que esta fórmula aqui vai ser o seu auxílio, ó. Você pega a altura do tronco ao quadrado, mais, aí subtrai os dois raios ao quadrado. Essa fórmulazinha aqui é que eu disse para vocês, ó. Se você quiser evitar decorar, o que é que você faz? Olha só, foi o que eu fiz, ó. Eu desenhei o tronco do cone, tá vendo? E não é difícil desenhar, ó. Você faz dois círculos, o menor e o maior, e une aqui e une aqui. Traça a altura. A altura aqui era 4. Esse raio aqui menor era 5, e esse raio maior aqui é 8, ó. Tá bom? O que eu estou fazendo aqui é evitar decorar essa fórmula. Entendam isso. Onde é que fica a geratriz do tronco? Essa é a geratriz do tronco, tanto desse lado como desse, tá bom? Tanto faz você trabalhar com um lado como o outro. Pronto. Foi o que eu fiz, ó. Eu peguei essa altura e clonei essa altura aqui bem no cantinho, ó. Certo? Então, essa altura aqui é paralela a essa. Então, aqui é 4, aqui é 4, aqui é a altura. Certo? Pronto. Só que observe, ó. Esse tamanho aqui é 5, e quando eu tracei essa altura, aqui também é 5, ó. Certo? Então, esses tamanhos são iguais. Mas como o raio maior era 8, perceba que esse pedacinho aqui vai ser 3. Ó. 8 é o total, 5 é esse pedaço aqui, então aqui é 3. Aí observe ó, que formou um triângulo retângulo. Aí você pergunta, professor, por que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque isso aqui é uma altura. E toda altura é perpendicular, que eu já expliquei. Aqui é um ângulo de 90. Então, esse triângulo eu trouxe ele para cá só para facilitar. Mas percebam, aqui é a altura, tá bom? A altura, aqui é a geratriz, e aqui é a diferença entre os dois raios. É a fórmula, ó. Qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? Né? Hipotenusa ao quadrado. Então, quem é a hipotenusa aqui? É a geratriz, certo?
Essa daqui é a altura, tá aqui a altura do tronco, e esse 3, o que foi? Foi a subtração do raio maior, que é 8, menos raio menor. Então, raio maior menos raio menor ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, ela é justamente o teorema de Pitágoras que eu encontrei aqui. Essa maneira de desenhar o tronco, fazer essa conexão, pegar essa altura aqui, clonar para cá, criar esse triângulo retângulo, isso daqui, pessoal, é para você evitar decorar essa fórmula, entendeu? Porém, como eu disse, se você tem a habilidade de decorar, obviamente não precisa você fazer isso. Basta você vir para cá e copiar essa fórmula e substituir. Então, observe, quando é que eu preciso dessa fórmula? Toda vez que eu precisar da geratriz e a questão não fornecer. Se nessa questão aqui ele dissesse que a geratriz era 5, já tivesse dado a informação, então você não precisava nada disso. Essa parte todinha você poderia cancelar, vinha direto para a fórmula. Se você soubesse na questão que a geratriz era 5, os dois raios tinham sido dados, era só aplicar a fórmula. Bom? Porém, essa questão aqui, se você observar de novo a pergunta, não foi dada a geratriz e você precisa. Então, quando é que usa essa fórmula? Toda vez que você precisar da geratriz e não for fornecida a questão. Se você souber, decorou essa fórmula, não precisa de nada disso. Isso daqui é uma alternativa que eu estou dando para vocês, para você evitar a fórmula. Quando eu estudava, eu fazia de tudo para evitar a fórmula, tá bom? Até porque eu esqueço muito rápido, tá certo? Tem mais alguma pergunta sobre o tronco do cone, Jackson? Me diga aí, por favor. Não, Tico, até agora não. Se alguém quiser falar, pode falar, galera. Pessoal, agora então nós vamos trabalhar com a esfera, tá bom? Para também não ficar muito alongada essa aula, tá certo? Para não ficar cansativo para vocês nem para mim. Eu tomei 3 copos d'água já. Pessoal, está aqui a esfera, como eu mostrei para vocês anteriormente, para facilitar, tá certo? Aqui é o raio da esfera, aqui é o diâmetro, tá certo? Então vamos lá, ó, aquilo que eu disse para vocês, ó. Pessoal, a superfície esférica vai ser a casca, a cunha esférica, como eu falei para vocês, é o gomo da laranja, né? É o bag, que eu chamava de bag, e o fuso é só a casquinha, não esqueça. A casca todinha é a superfície esférica, a cunha é um pedaço da laranja, certo? É uma parte da esfera, tá bom? E o fuso. Eu não mostrei a calota esférica, pessoal, desculpa. Se eu pegasse aquela laranja e eu pegasse uma faca e cortasse ela aqui, ó, certo? Aqui é onde eu estou falando, se fizesse esse corte aqui, essa parte aqui é chamada de calota esférica, tá bom? Bom, pessoal, no caso da esfera, não vai caber aquela fórmula de área da base vezes a altura para a gente encontrar o volume, tá certo? Porque a esfera ela não vai ter uma base, certo? Então, no caso da esfera, você, infelizmente, tem que decorar. Agora, eu aconselho você a aprender só essas duas fórmulas aqui. Ó. O bom da esfera é que basta você aprender duas fórmulas. Essas daqui eu vou lhe explicar como é que você faz sem precisar decorar mais do que isso. Eu, quando estudava, eu disse assim, bom, a esfera eu tenho que decorar. Como é que eu fiz? Eu botei na minha cabeça, a esfera é 4πr. Então, bote na sua cabeça para você aprender. Quais são as fórmulas da esfera? 4 vezes π vezes r. Qual é a fórmula da esfera? 4 vezes π vezes r. Aí foi que eu acrescentei nos meus estudos. Ora, eu sei que a área é ao quadrado, então está aqui o quadrado no raio. É 4πr. Percebam que no volume também é 4πr, 4πr, tá bom? Só que volume não é ao cubo, então em vez de o expoente ser 2, é um 3, certo? Então, as fórmulas da esfera é bem fácil você lembrar, é 4πr, bote na sua cabeça, 4πr. Quando for área ao quadrado, então você coloca um quadrado no raio. Quando for volume, você coloca ao cubo, que é o 3. Só que, no caso da esfera, vai ser o mesmo caso do cone. É dividido por 3, tá bom? Beleza? A área do fuso. Lembra o que é o fuso, né? Um pedaço da esfera, certo? Aliás, perdão, desculpa. O fuso é a casquinha de um pedaço da esfera. Pessoal, olha só o que é que você vai fazer. Decorar essa fórmula? Não.
Você vai só lembrar o seguinte, ó, ele não pediu área, é a mesma área aqui, ó, só que você coloca embaixo, tá bom? Coloca embaixo. E aqui vai ser 360, é o ângulo total, se você der um giro total na esfera, é 360, tá bom? O que é que vai acontecer quando ele te pedir a área do fuso? Ele vai te dar um ângulo, tá bom? Aqui, perdão, aí passei um acento, errei aqui a digitação. Então, olha só, ele vai te dar um ângulo. É só você pegar esse ângulo e dividir por 360 aqui, ó. E aqui vai ser a área do fuso. A mesma cor do volume da cunha, o que é a cunha é o gomo da laranja, tá bom? Você vai pegar o volume, colocar aqui embaixo e aqui 360. Então, embaixo, tanto no volume da cunha como na área do fuso, é justamente o valor das fórmulas da esfera, que é a área da esfera, o volume da esfera, e 360 graus, que é uma volta completa nela, tá bom? Então, tanto para o volume da cunha como para a área do fuso, ele vai te dar um ângulo. Então, é só você fazer essa relaçãozinha. Então, é uma fórmula a mais, mas que é fácil também de entender. Então, o principal é você saber que é 4πr, certo? Então, vamos lá, vamos fazer exercícios, tá certo? Determine a área da superfície esférica cujo raio é 10 centímetros. Pessoal, lembre-se, o que é a superfície esférica? É a casca, tá bom? É a casca da laranja, é a casca aqui da esfera. Pessoal, se você tiver o raio, você tem tudo. Porque a esfera não precisa de outra coisa, só precisa do raio. Então, pronto, 4πr, como eu disse para vocês. Aí, como é área, você eleva ao quadrado do raio e faz a continha, 400π, tá bom? Essa questão aqui, eu tirei do livro de vocês. É a questão 33, página 88 do livro de vocês. A figura abaixo representa um hemisfério. Ponto. Eu não falei o que é hemisfério, mas é a oportunidade de falar. Pessoal, ó, a calota é um cortezinho que eu faço na laranja, bem que assim, a calota é um pedacinho aqui, um corte, tá bom? Já o hemisfério é um corte bem no meio. Então, o hemisfério, no linguajar bem simples, vai ser a metade da esfera. Então, qual é o conselho? Toda vez que ele te pedir qualquer coisa do hemisfério, tu faz a fórmula da esfera total e divide por 2. Se ele te pedir a área do hemisfério, você faz a área da esfera e divide por 2. Se ele te pedir o volume do hemisfério, você faz o volume total, o volume da esfera e divide por 2. Então, o que é o hemisfério? É a metade de uma esfera, tá bom? No linguajar bem simples, certo? Então, olha só, quanto é o raio aqui? Lembra, quando eu trato de esfera, eu só preciso do raio. Eu tenho, pelo desenho, daqui para cá o diâmetro é 20 metros, então o raio é a metade, que é 10. Tá bom? 10 metros. Se eu tenho raio, de boa. Ora, por coincidência, pessoal, o raio aqui dessa questão é o mesmo raio daqui, ó. E ele pediu também a área. Então, vai dar o mesmo resultado, 400π. Bom, tá aqui, 400π. Mas como ele pediu o hemisfério, o que é que você faz? É só você pegar a área da esfera que você fez e dividir por 2. Então, como aqui a área deu 400π metros quadrados, então quanto é a área do hemisfério? É a metade desse resultado. E quanto é a metade de 400? É 200. Então, não esqueça, hemisfério nada mais é do que metade do esfera. Então, qual é o procedimento? Precisa decorar novas fórmulas? Não. Vamos a esfera por completo e simplesmente, quando terminar de fazer a conta, quando ele te pedir a hemisfério, é só tu dividir por 2. O resultado que você encontrar, você divide por 2. Outro exemplo aqui, ó. Um reservatório esférico possui raio de 2 metros. Quantos litros cabe, aliás, quantos litros de gás cabe nesse reservatório? Ora, o reservatório é um reservatório esférico. Tem que ficar atento a isso. Se ele dissesse que o reservatório é um reservatório cilíndrico, você usava um cilindro, tá bom? Se ele dissesse que era um reservatório cônico, você usava o cone. Como ele falou que é um reservatório esférico, você vai usar a esfera. Fique atento a esses detalhes. Como eu falei, se é esfera, eu preciso do raio. Está aqui, ó, o raio. Então, não se preocupe que nas questões geralmente vai dar o raio. Ou então ele te dá a área, o volume e pede o raio. De qualquer forma, dá para você encontrar. Quantos litros de gás? Ora, de novo, se ele está pedindo em litro, galera, qual é o conselho? Transformar isso daqui em decímetro. Então, 2 metros transformado em decímetro vai dar 20 decímetros.
Ora, como o reservatório é esférico, então eu vou fazer o quê? O volume da esfera. Qual é a fórmula? 4πr. Lembra que eu te disse? Lembra que a esfera é 4πr. Como é volume, é ao cubo. Só que a esfera, assim como o cone, é dividido por 3. 4, está aqui o π. Lembre-se de novo que eu disse, ó. Se ele não te der o π, e você precisar, você usa 3,14. Fique atento, porque geralmente o Enem manda você usar o π valendo 3. Então, o π vale 3,14, o raio é 20, ao cubo dividido por 3. Pessoal, aí as continhas estão feitas, né? Ninguém vai perder tempo fazendo conta, tá? Que as continhas dividido. Por que a resposta já é em litro? Porque eu transformei no início em decímetro. Eu aconselho sempre você fazer isso. Por quê? Porque você não corre o risco de esquecer. Porque se você deixar em metro, pode ser que venha a opção lá, tá bom? Em litro, e você não transformou ainda. Se você quiser deixar em metro, no final você tem que multiplicar ainda por 1000. Então é melhor você fazer a transformação logo no começo, tá bom? Essa questão aqui, para ganhar tempo, eu já fiz a mesma questão pedindo a área do fuso e o volume da cunha, certo? Então, como eu falei para vocês, ó, quando ele te pedir área ou volume relativo à cunha ou fuso, no caso do fuso, né, ele vai te pedir a área, no caso da cunha, ele vai te pedir o volume, ele vai te fornecer um ângulo, tá bom? Um detalhe, pessoal, se isso aqui for dado em radianos, você usa aqui 2π, tá bom? Isso foi estudo do ano passado. Então, se aqui for dado em radianos, 360 graus em radiano é 2π, tá bom? Se eu uso 2π, cancelo π com π e continua, certo? Então, observe, ó, ele já me deu o raio e me deu o ângulo. Aí foi o que eu disse para vocês, vamos lá, a área. Eu uso a fórmula da área, certo? Da esfera. Você pode até encontrar a área da esfera logo e guardar. É o que eu faço quando eu resolvo para mim. Então, eu encontro a área da esfera, ó. 4π raio ao cubo. Percebam que nessa questão ele mandou adotar o π 3. Então, fique atento a isso. Tá bom? π é 3. E o raio é 10. Então, vai dar 1.200 ó, a área. Tá bom? O ângulo que ele me deu foi 90. E aqui embaixo, lembre-se, eu uso o total, a área total e o ângulo total que é 360. Quando eu simplifico aqui, cancelo 0 com 0, simplifico por 9, vai dar 1/4. Faço o meu por extremo, dá 300. Aqui, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês extremamente importante. Ó. Quando ele trabalhar com fusa e quando ele trabalhar com cunha, com fuso, perdão, com cunha, preste atenção no ângulo. Se o ângulo for 90 graus ou se o ângulo for 180, ganhe tempo. Ora, preste atenção. Naquele caso que eu peguei a laranja e dividi em 4 partes, se eu tiver dividido em 4 partes bem exatazinha, então cada parte daquela vai ter um ângulo de 90 graus, não é? Então, o que é que acontece quando o ângulo for de 90 graus? Vai ser 1/4 da laranja, 1/4 da esfera. Então, no caso, se o ângulo for 90 graus, uma dica para vocês importante, em vez de fazer tudo isso, você encontra a área da esfera e divide por 4. Por quê? Porque 90 graus é 1/4, entendeu? Então, você ganha tempo. Se aqui o ângulo for 180 graus, ora, 180 graus é a metade, não é? Então, se o ângulo for 180 graus, a gente pedir a área do fuso. Você não precisa fazer isso tudo. O que é que você faz? Você encontra a área da esfera e divide por 2. Por quê? Porque dividindo por 2 é a metade da esfera, que é, no caso, 180 graus. Então, eu estou dando algumas dicas para você evitar fórmulas, certo? Mas, no caso, a área e o volume da esfera você tem que saber. Esse você não vai escapar, não. Da mesma forma, aqui na mesma questão, eu pedi o volume da cunha. O que é que eu faço? Você encontra o volume logo. É o conselho que eu dou. Encontra o volume da esfera logo. Faça as continhas tudinha. No caso aqui vai dar 4.000, né? Pronto. Então, coloque em cima o volume da cunha que você quer, dividido pelo 4.000 que você encontrou. Como o ângulo é 90 graus, é aquela mesma história. Ó. Simplifica, dá 1/4. Faz meio por extremos, beleza. Então, aqui vale aquela mesma dica. Ó. Se o ângulo for 90 graus, ele me pediu o volume da cunha, não foi? O que é que você faz? Faz o volume da esfera. Quanto for o volume da esfera? 4.000. Aí 90 graus é 1/4 de 360, né? Então você faz o volume e divide por 4. Observa, não deu 4.000? Se eu dividir por 4 dá quanto? Dá 1.000. 4.000 dividido por 4 dá 1.000. Bem facinho.
No caso aqui da área, a área não deu 1.200, não foi? Como o ângulo é de 90 graus, é só dividir por 4. 1.200 dividido por 4 dá quanto? 300. Se aqui fosse 180 graus, no caso aqui do volume, o volume deu 4.000, não foi? 4.000. Ora, 180 graus não é a metade, é só dividir por 2. Então, 4.000 dividido por 2 daria 2.000. Tá bom? Então, são dicas. Então, no caso da área do fuso e do volume da cunha, qual é o conselho? A área do fuso, você encontra a área do cilindro, tá bom? E se o ângulo for 90 graus, faça isso. Se não, você aplica a regrinha. Embaixo fica o total, a área total e o ângulo total, que é 360 graus, e em cima o que ele pediu, a área do fuso e o ângulo dado. Da mesma forma, o volume aqui, ó. Embaixo fica o volume total da esfera e o ângulo total, que é 360, e em cima o que ele quer e o ângulo que ele deu. Tá bom? Você simplifica, lembra que eu já aconselhei vocês, em vez de trabalhar com esse número 90 e 360, simplifica o máximo. Melhor trabalhar com 1 sobre 4 do que 90 por 360. Aprenda a simplificar para ganhar tempo. E aí é só fazer meio por extremos que dá certo. Tá bom? Pessoal, olha só, a minha parte em relação a esse conteúdo é isso que eu programei, tá certo? Lembre-se, o material de apoio de vocês está todo lá, essas questões estão todas resolvidas, eu estou tendo esse trabalho duplo, tá bom? Porém, com a garantia de que, se você assiste aos meus vídeos, se você lê o material de apoio, eu tenho absoluta certeza que você está preparado para poder fazer as minhas atividades, tá certo? Encerra-se aqui, aí eu quero deixar aí à disposição para você fazer alguma pergunta, caso você deseje fazer alguma pergunta, agora relativo à esfera, tá bom? Se não tiver pergunta, aí a gente encerra. Certo? Então, eu vou ficar aí. Jackson, tem alguma pergunta, por favor? Não, Tico, até agora não. Bom, pessoal, se não temos pergunta, tá bom? Eu agradeço a participação daqueles que tiveram. A gente fica triste porque no universo dos 2 terceiros anos, nós temos ao todo uns 80 alunos.